Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do Clube 3 Podcast, hoje integrado com o canal Psique.ideias. É um canal voltado para você que é estudante de psicologia e aquele que é formado em psicologia e ainda não escolheu sua área, né? A nossa temática de hoje é sobre esporte, psicologia e esporte. Na verdade, é esportes eletrônicos. São competições de jogos eletrônicos disputadas por jogadores profissionais, individualmente ou em equipe. Uma modalidade que antes era vista como um hobby, transformou-se em um fenômeno global com milhões de fãs, jogadores profissionais e de grandes premiações. Eu mesmo não conhecia. E para falar sobre essa temática, nosso convidado, o Dr. Rafael Soares Mariano Costa. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Aliança, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado pela presença. Doutor, é um esporte novo? Não, de novo não tem nada. Né? A gente fala de jogos desde os anos 60, né? Então, de algumas competições que eram os antigos Ataris, né? Acho que talvez a nossa época, né? A gente tem vivido um pouco isso. A geração nova, acho que não, né? Mas é algo que já tem aí um lastro de muitos anos, mas algo que muda mais para recentemente. Né? Mas não existia nessa época um psicólogo voltado dessa área de esportes, né? Não. A psicologia vai vir bem depois. Né? A gente vai ter os primeiros registros mais sistematizados de práticas psi a partir, se não me falha a memória, dos anos 90, 2000, que a gente tem algumas experiências da psicologia nesse contexto. Saudade do meu Atari, viu? Doutor, o que é a psicologia do esportes? Vamos lá. Quando a gente fala de esportes eletrônicos, né, e esportes, a gente está falando de uma multiplicidade de áreas. Então, a gente tem várias experiências aí de pesquisa e atuação com várias ênfases, com vários ramos diferentes. Então, por exemplo, a gente vai ter o pessoal da psicologia esportiva, provavelmente dita, né, que vão se apropriar dos esportes eletrônicos, vão se aproximar dos esportes eletrônicos, pensando na questão da performance. Então, como que a performance pode ser aumentada a partir de práticas da psicologia esportiva. Nós vamos ter outras abordagens que vão pensar na saúde do atleta. Então, a gente vai ter pessoas que vão estudar o sono, vão estudar a rotina, vão estudar a alimentação, né, para pensar numa visão mais holística daquela pessoa. E vamos ter alguns outros que é da comunicação, que vão estudar esse fenômeno de massa, né, de que é essa coisa desses jogos digitais que estão crescendo. E eu faço uma abordagem ligada à psicologia do trabalho. Então, eu penso assim, a partir da análise do trabalhador, né, eu pensando no atleta como trabalhador, né, o que ele faz? Né? Por que ele faz aquilo que ele faz? E como que a gente pode pensar naquilo como uma ação de exercício do trabalho? Né? Então, é um pouco da minha ênfase de estudos nessa área. E, além disso, tem uma outra abordagem que eu também uso, né, na minha prática, que é a prática clínica. Então, quando são demandas individuais, né, de jogadores... Vamos aproveitar e falar um pouquinho do doutor, né? Qual que é a sua formação, doutor? Fala pra gente. Então, vamos lá. Eu sou psicólogo. Psicólogo. Né, fiz meu mestrado em educação, meu doutorado em psicologia. Então, a minha trajetória foi um pouco, assim, não linear, né? Minha primeira experiência de trabalho foi com segurança pública, depois passei como psicólogo escolar, depois voltei para políticas públicas, até que eu tive um momento que para mim foi divisor de águas, né? Eu já tinha feito meu mestrado e estava pensando um novo caminho de carreira, né? Pensando novas possibilidades de atuação. E quando eu vi uma matéria no programa de pós-graduação em psicologia na PUC, que era uma discussão sobre virtualidade, subjetividade, algo que eu nunca tinha visto antes. Então, era psicologia pensando como que a tecnologia muda a nossa vida. E eu sempre fui nerd. Sempre adorei, sempre joguei, gostei dessa cultura geek, sempre fez parte da minha vida, mas era como se fossem duas caixinhas separadas, né? O Rafael psicólogo, mais sério, mais formal, e o Rafael meio nerd, né, que não dialogavam. E quando eu vi essa matéria, eu falei, tá aí, algo que me interessa. Era algo novo, mas não tão novo, mas não era algo tão explorado, digamos assim. Exatamente, né? Algo que tinha uma lacuna de pesquisa, uma lacuna do campo de conhecimento, e algo que eu tinha um olhar de quem vivenciou. Né? Quem vivenciou esse surgimento dessas novas tecnologias. Né? Você falou do Atari, eu tenho lembrança de Atari, Master System, Mega Drive, PlayStation 1, PlayStation 3, depois diversos jogos de computador.
né? Joguei durante muitos anos, ainda jogo StarCraft, né? Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande. E eu pensei, tá aí um campo de estudo muito interessante. Então, a minha tese de doutorado foi nessa direção. Pensar a psicologia nesse contexto de transformações digitais e fazendo uma pesquisa com jogadores profissionais e amadores de esportes eletrônicos. Aí, no caso, seria um recorte de jogo. Muito interessante. Agora aqui, por que a psicologia é tão importante nesse universo? Tem tudo a ver, né? Mas por que ela é tão importante? Olha, quando a gente fala de um fenômeno de grandes proporções, o mercado de jogo é um mercado enorme, né? Então, tem vários produtores, várias pessoas jogando, e isso vai gerar efeitos na subjetividade. Isso vai marcar nossas experiências enquanto seres nesse mundo, né? E a psicologia é justamente uma ciência que ajuda a gente a olhar para isso, questionar esses fenômenos, né? Então, a gente pode pensar, igual eu já falei, nessas diversas áreas de atuação, mas também entender essas mudanças da nossa forma de ser a partir da tecnologia. Vamos pensar um exemplo celular, né? Que é algo relativamente novo, né? O celular, ele gera uma urgência, né? De uma resposta, de um tempo que passa a ser mais curto, né? De uma distância que você pode conectar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Igual, por exemplo, o convite para estar aqui hoje foi todo digital, né? Eu conheci você, eu conheci o Enzo, foi tudo digital. E olha que interessante isso. Algo que não aconteceria 20 anos atrás, né? Teria um fluxo um pouco diferente. Então, a partir do momento que a gente tem elementos novos na nossa vida, isso vai gerar formas novas da gente ser, né? E a psicologia, então, vai trazer esse olhar, né? Tanto para o indivíduo, mas também para as instituições que vão se formando nesse novo cenário, né? E aí a gente vai ter várias estruturas, né? De faculdades que dão cursos ligados a jogos, né? Na parte criativa. A gente vai ter os times de esportes surgindo. Nós vamos ter pesquisas acadêmicas acontecendo. Nós vamos ter empresas de jogos, tudo isso. Perfeito. A psicologia cabe compreender alguma coisa, né? Mas você me falou uma coisa que me veio uma pergunta muito interessante, né? A psicologia voltada aos jogadores. E para o fabricante de jogos? Porque eu acho que tem que ter uma certa psicologia voltada àqueles jogos, na criação dos jogos, por exemplo. Porque ele pode interferir na sua vida pessoal. Sim, com certeza. Né? Eu lembro do meu menino, quando era mais novo, por acaso ele tinha ganhado um jogo que era de um cara que entrava no carro, tinha que atropelar pessoas, matar não sei o quê. Eu falei assim, gente, esse jogo é muito perigoso. Foi que cresce conhecimento na mente dele que ele tem que fazer isso. Né? Eu escondi o jogo. Escondemos o jogo, né? Mas existe um psicólogo para trabalhar com a formação e a criação dos jogos? Então, seria importante a gente trouxer essa discussão, porque eu acho que entra nisso uma discussão de uma ética. Né? Porque esses artefatos culturais, né? A gente tem vários que, por exemplo, a gente pensar livros, música, eles dizem de algo do tempo que foram compostos e dizem também dessa relação de uma ética sobre aquilo que está sendo construído, sobre aquilo que está sendo feito. Isso é a mesma coisa vale para os jogos digitais, né? Então, que tipo de elementos que a gente quer colocar dentro dos jogos enquanto sociedade? E aí, junto a isso, tem uma discussão muito interessante sobre escolhas de design, né? Por quê? Se a gente cria um jogo voltado para um público adolescente ou infantil, né? Que você vai ter um jogo todo travado, mas se você comprar diamante, você vai ter um bônus, alguma coisa, isso pode, né, gerar efeitos de vício, né? Então, caixas de recompensa, né? Quanto mais horas você joga, mais chance você tem de ganhar recompensas, pode gerar algo negativo. Então, cabe uma discussão muito séria enquanto sociedade, né, de que tipo de desenvolvimento a gente quer fazer. As próprias premiações, né? Você tá ali participando do jogo, você ganhou uma capa. Né? Essa capa custa R$20. Ô pai, me dá R$20 aqui. Não tenho dinheiro para poder te dar agora, não. Aí, às vezes, a própria criança ou adolescente tá ali jogando, ela pode fazer um débito ali para os pais ali, que os pais não têm conhecimento. Sim. Né? Então isso pode acontecer muito. Pode. Então é importante envolver a família nesse processo? Fundamental, né? Porque acaba que o jogo, muitos jogos ou dispositivos eletrônicos como celular, eles se apresentam como sem limite. Né? Você pode jogar o tempo que você quiser, você pode ficar horas jogando, você pode alternar entre jogos, né? E a gente precisa entender um pouco melhor esse fenômeno, né? Porque a gente vem
de uma outra geração, né, com horários mais ou menos pré-definidos, com rotinas mais ou menos pré-definidas, né, e agora está diante de algo novo. E não quer dizer que é ruim, não, tá? Quer dizer que é algo novo que a gente precisa entender, né? E a gente precisa entender, por exemplo, que tecnologia que é essa, que é um celular que vai estar na mão de um adolescente, né? Eu nem falo de crianças, porque tem algumas pesquisas que até apontam que crianças não deveriam ter contato de tela, ou ter o contato de tela mínimo, né? Então a gente fala desse adolescente, que tipo de vivência que é essa feita nesse ambiente digital, que não tem frustração, não tem pausa, não tem nada, né? Que pode estar o tempo todo lá imerso, né? É diferente, por exemplo, das experiências presenciais. Você tem horário, que você tem um tempo, né? Você tem um deslocamento para fazer. Então, é algo que a gente precisa entender, né? E sempre com a ideia, Orleans, de não ser algo bom ou ruim. É algo diferente, é algo novo. E como é novo, nós temos que ter a curiosidade de entender esse fenômeno. Perfeito. E quais são os principais desafios enfrentados pelos jogadores profissionais? Vamos direto pro profissional, né? Tá, beleza. Aquele já teve uma fase, uma bagagem, já tá lá na frente, profissionalizante, né? Ah, beleza. Vamos então. Então, se a gente pensa nessa estrutura dos jogos digitais, desse ambiente competitivo, né? A gente vai ter, então, essa figura de jogadores e jogadoras profissionais, né? O que apareceu nas minhas pesquisas? O que tem aparecido na minha experiência? O primeiro grande desafio é o reconhecimento, né? Daquilo ser reconhecido como um trabalho, né? Porque é algo muito próximo ao lazer, né? Porque muitas pessoas, nós jogamos para nos divertir, né? Na verdade, começa como lazer ou vai direto pro profissional? Tá, eu vou chegar lá. Vamos pensar. Sim. Mas quando vira profissional, essa dimensão do lazer, pelo menos que apareceu na minha pesquisa, fica no segundo plano e aquilo passa a ser como trabalho. Um trabalho que nem sempre vai ser reconhecido, né? Pela família, pelos pares, porque é algo ainda relativamente novo, essa estrutura profissionalizada, né? Lembrando que jogos digitais temos aí desde os anos 60, né? Sim. Então, acho que o primeiro ponto é o reconhecimento. Depois, o segundo ponto é como ser algo sustentável, no sentido até financeiro, né? Porque a gente tem aí um número muito grande de jogadores, um número muito grande de times, né? Mas um universo de campeonatos reduzido, né? Se comparado a esse tanto de pessoas que querem ser profissionais, né? Então tem um desafio de manter isso como uma profissão, né? Ele tem uma linguagem própria? Tem várias formas de falar, de comunicar, dos jogos, né? Na minha pesquisa apareceu muito o tiltar, né? Que é uma referência quando os dispositivos eletrônicos antigamente travavam, né? Que você tinha que desligar e ligar de novo. Né? Tiltzinho que você dava aquele tapa na máquina. Ou também isso. Né? E isso apareceu muito como uma expressão dos jogadores, às vezes chegavam em pontos de estresse tão grandes, né? Que travava, né, e precisava de um tempo para poder retomar ou a tarefa do jogo ou a tarefa que estavam fazendo. Mas voltando àquela pergunta que você me fez sobre a questão dessa passagem, né, do amador para o profissional, na minha pesquisa apareceu muito a questão justamente desse reconhecimento, de um reconhecimento contratual, né, ou seja, um vínculo formal com um time, né, que daria algum retorno financeiro. Pelo menos quem participou da minha pesquisa, a passagem foi essa, né? Ou ter um reconhecimento, até vinculado a alguma organização que consegue ter uma estrutura aí que pode bancar ou algum pagamento, algum prêmio, né? Ou periféricos. Então foi essa passagem. Ah, muito bem, você tinha me falado uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Eu fiz uma analogia, aliás, eu fui lá no passado, né? Fiz um processo de regressão aqui. Eu tive na minha adolescência o Atari, né? Tava jogando no Atari. E eu lembro que meus pais, né? Não, larga isso aqui e vai estudar. Larga, vai estudar. Não era nada profissionalizante, era um jogo, era uma diversão, era um lazer, né? Mas da mesma forma que a gente tinha, fazer uma analogia agora, o tal do gibi, que era né, as revistinhas da Mônica, digamos assim, né? A gente ficava lendo, os pais, larga isso aqui e vai estudar.
ali era um incentivo à leitura, né? Que a gente saía do gibi, a gente ia para a revista a gente ia para os livros, né? E até hoje eu não consegui largar os livros, continuo estudando até hoje, né? Mas você vê que era uma prática inicial, né? De leitura, Sim. né? Os jogos, né? Talvez seja uma prática inicial para se profissionalizar, mas os pais não veem isso com a arte, uma parte que possibilita para a profissão. E sim, uma diversão, e uma diversão que ocupa o espaço e tempo que ele poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo outras atividades, a não ser a questão de jogos. Podemos ter essa visão nesse sentido? Acho que faz sentido sua colocação, porque esses rituais sociais, né, justamente dizem dessa nossa inserção, né? Ou seja, você tinha um lazer, né, que era o Atari, só que também era um lazer que geralmente ficava na sala, na única televisão da família, com horários específicos e com número limitado de jogos também, né? Porque era muito mais difícil ter acesso a jogos, né? Jogos também que não demandavam uma atenção muito grande, né? Então, você tinha essa inserção depois dessa demanda para fazer outras coisas, né? De estudos ou de rotina doméstica, né? Quando a gente pensa na tecnologia que está presente hoje, há uma mistura, né? Porque, por exemplo, o celular, ao mesmo tempo que é um local que você vai jogar, você vai estudar, você vai ter contato com colegas. O trabalho. O trabalho vai ter tudo no mesmo dispositivo. Então, essas fronteiras ficam diluídas, né? E é isso que a gente precisa entender melhor, né? Como criar novas fronteiras, novas regras, né? De novo, não quer dizer que o passado era melhor. Pelo contrário, tinha N problemas, né? Mas o que a gente está vivendo hoje é essa dificuldade de estabelecer essas novas fronteiras. De que caminho a gente vai querer, por exemplo, passar a educação dos nossos filhos, né? O que vai ser o estudo, né? O que vai ser a rotina, né? Porque senão, se a gente tem só o dispositivo como mediador, né? O dispositivo vai falar, vai falar entre aspas, né? Mas vai demandar, joga o tempo todo, né? Mas a gente tem outras coisas que a nossa sociedade valoriza, né? Como por exemplo, os estudos, uma inserção no trabalho, né? Então a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio que eu acho que a gente ainda está patinando, né? Que a gente precisa ainda pensar novas referências, né? de educações para os pais, né? Uma educação tecnológica para os pais, por exemplo, porque muitos pais não entendem como isso que funciona. Geralmente é o filho que vai lá ajudar os pais a ter acesso às novas tecnologias, né? Só que os pais precisariam entender um pouco mais sobre isso para justamente criar essas regras, né? Para ter clareza dessas regras, para ter clareza dos limites. Às vezes já vi algumas placas, jogo online não tem pausa. Realmente não tem pausa, mas ele encerra a partida. Você pode jogar um tempo determinado, né? Você não precisa estar o tempo todo numa interação. Se você vai perder alguma coisa, se parar de jogar. É exatamente nessa questão dessas regras que a gente precisa compreender melhor e caminhar para algo novo aí que a gente precisa resolver. Eu vejo assim uma situação muito engraçada, porque como levar essa problemática para os pais, né? Como tratar isso com os pais. E eu vou até te contar um caso que aconteceu aqui no nosso podcast uma vez. Eu estava fazendo uma entrevista a uma médica, né? Uma mastologista aqui. E a gente conversando, né? Sobre, depois, fora do programa, sobre questões de jogos. E eu falava que o meu menino fica até 2, 3 horas, 4 horas da manhã jogando. Aí ela virou e falou assim, eu também, quando eu saio do serviço, eu fico até as 2, 3 horas, 4 horas jogando com meu marido. Eu falei, gente, que decepção, eu queria que ela falasse ao contrário pra mim. E ela falou que faz parte, que joga também, né? Inclusive com o marido dela e tudo. Meu tio saiu pela culatra, né? Eu, como pai, entendendo essa situação. É importante a gente estar tendo essa conversa, né? Até mesmo para os pais que vão estar nos assistindo no futuro aí, entender, né? Essa questão dos jogos, mas não só como uma questão de distração, mas sim pode ser algo profissionalizante também, né? Mas agora, como medir, como acompanhar esse processo? Essa é a pergunta difícil, porque não vai ter uma linha objetiva sobre isso. Pelo contrário, a gente vai ter que entender quase no caso a caso, né? No singular, cada situação. Né? Por quê? Se a gente pensa nessa nossa construção histórica, social, sobre as profissões, a gente vai ver que as profissões, pelo menos as mais reconhecidas, elas têm alguns ritos comuns. Né? Você vai
ou fazer um ensino, por exemplo, ensino superior, ou você vai aprender uma habilidade específica, né? Por exemplo, você é carpinteiro, né? Você vai aprender uma habilidade específica. Vai ser psicólogo, você vai fazer um curso superior. Então, tem ritos muito bem definidos. Você falar que vai ser jogador, não tem isso, né? Ah, você é jogador de LoL, né? Um tipo de jogo, né? Um MOBA, né? Tem habilidades específicas para esse rito. Ah, não, quero ser um jogador de um jogo de estratégia, um RTS. Vai ter outro tipo de rito. Mas isso não está muito claro, né? E aí é muito desafiador para os pais. Por quê? Esses jogos, eles às vezes se apresentam como uma promessa, né, de um trabalho que vai ser divertido, um trabalho que vai ser significativo, algo que ele possa ser mais ele mesmo, né? E o que a gente vê quando a gente pega os grandes números, que é o contrário, né? O que uma pirâmide enorme de pessoas querendo se profissionalizar, só uma ponta pequena que consegue algum reconhecimento. Entendi. Né? Então... E algo que pode ser interrompido em qualquer momento também, né? E tá no processo dos jogos, de repente, faz, não dá, não quero mais e vou partir para outra. Pode acontecer. Mas a gente pensa nessa construção dessas outras coisas que já estão aí. Né? Então, vamos supor, se deixa de estudar para jogar, depois quer voltar a estudar para fazer o ensino superior, por exemplo, pode ser um desafio para isso também, porque vai ter alguns conhecimentos que talvez não tenham sido tão bem trabalhados em outros momentos. Né? Então, acho que é muito interessante terem conversas muito, muito sinceras e tentar achar esse ponto de equilíbrio. Sim, né? Perfeito. Das regras da família. Então, por exemplo, tá jogando até 3 da manhã, né? Tá atrapalhando a rotina? Opa, então algo que a gente precisa rever. Tá atrapalhando a rotina? Ok, então como que a gente negocia isso? Como que a gente balanceia as demandas da família, dos pais, com o que o adolescente quer, né? Que o jovem quer. Então, eu acho que a gente precisa aprender a dialogar sobre isso. E dialogar com esses novos elementos, né? De uma vida cada vez mais conectada, de uma vida cada vez mais numa imersão no digital, que várias fronteiras que antes eram muito, muito separadas, né? Como, por exemplo, horários, locais, que agora está tudo misturado, né? Tudo muito mais fluido. Eu posso dizer que um jogador de esporte, ele é focado? Com certeza, a gente pode até falar de hiperfoco também em algumas situações. Eu lembro de um dado agora eu não vou lembrar quem foi o pesquisador, mas ele estava analisando um RTS, né, que é um jogo de estratégia de tempo real, né, que é o StarCraft, que jogadores amadores, como eu, tem uma média de 80 ações por minuto. Uhum. Né? Jogadores competitivos, se eu não me engano, eles tinham uma média de 200 a 300 ações por minuto e picos de 400 a 500 ações por minuto. Né? É um número muito grande de cliques, né, teclado e mouse. Sim. Então, é um tipo de concentração muito específica, assim. Né? Para você conseguir performar bem nesse ambiente competitivo, na maioria dos jogos dos esportes mais famosos, mais comuns, você precisa ter uma concentração muito grande para conseguir performar aquilo que você pretende fazer, né? É interessante, né? Porque quando ele sai do jogo, a vida normal, digamos assim, saiu do jogo, vou outras atividades. Ele consegue manter o mesmo foco que tinha no jogo? Os estímulos são muito diferentes, não tem como comparar. Aí que tá. O jogo, você consegue ter uma resposta muito rápida para ter um retorno daquilo que você quer. Então, você faz um clique, seu personagem se movimenta, por exemplo, né? Pensando no MOBA. Né? Você faz um clique, uma unidade faz uma ação. Né? No contato face a face, não é assim. Né? Você precisa de um tempo diferente. Né? Você vai ler um livro, você não tem como acelerar a leitura de um livro. Né? Você precisa de um tempo, você precisa de uma energia, você precisa estar numa posição e vai ter vários outros estímulos que vão quebrar essa imersão. Né? Então, são habilidades diferentes. Mas é engraçado que nós temos um programa aqui que chama Stratocast. É feito para adolescentes, são jovens que trabalham com jogos. Né? E eu percebo que quando eles saem dos jogos e estão em outras atividades, são hiperfocados. Né? Parece assim, a pessoa criou esse hábito de focar em determinadas coisas. Eu quero estudar essa matéria. Aí ele consegue concentrar ali, não tem nada que vai atrapalhar e ele continua, fecha. Né? Eu posso dar exemplo do meu menino, do
nosso editor aqui, que trabalha com jogos aqui o tempo todo também, são hiperfocados, né? Então, ajuda essa questão dos jogos a ter foco fora dos jogos? Olha, eu desconheço qualquer leitura que aprova ou Não desabona essa existe uma ideia. estatística hoje, um trabalho científico a respeito. Pode ser que exista, mas eu desconheço qualquer leitura que aprova ou desabona essa ideia. A gente teria que pesquisar depois. Ó, quem quiser pesquisar, tem os meninos aqui para poder pesquisar. Sim, tá? pois é, acho que é uma pesquisa interessante. Mas já temos modelos aqui, viu? Mas é uma pesquisa interessante para ver o que fica dessa habilidade do jogo. Porque algumas são muito específicas, né? Eu lembro que na minha pesquisa teve um dado super interessante, que era algumas pessoas falaram que estavam querendo migrar de carreira. Né? Então, sair de um tipo de jogo, que é o CS, para ir para o Valorant, né? Que é um jogo do mesmo estilo, da mesma fabricante, né? Da mesma desenvolvedora, só que com um sistema de cores muito diferentes. Né? Então, o que essas pessoas relataram? Que a experiência de jogar era completamente diferente. Que precisava de um tempo para poder adaptar. Mesmo com um jogo que tinha uma dinâmica interna muito parecida, a habilidade que foi desenvolvida para jogar CS é diferente de jogar Valorant, né? Por causa das cores do jogo. Então, acho que esse é um campo aí, pensando nessa pergunta, acho que cabe muita pesquisa aí para quem tiver interesse nessa área. Muito bom. Agora sim, vamos tratar das emoções. Quais as emoções mais comuns vivenciadas durante as competições? Ou direta competição? Né? Acho que quando a gente fala da competição, é um momento que todo um preparo foi colocado para uma partida que vai ter um efeito ou classificatório ou eliminatório. Né? Então a gente fala aí de uma intensidade de tudo. Te prepara antes, né? Tudo foi construindo naquele processo para chegar naquilo, principalmente a gente pensa no esportes de equipes, né? Então você teve um treinamento, conheceu o metagame, treinou várias estratégias, comunicou com a equipe e você chega no momento para colocar aquilo tudo em prática. E aí acho que entra o grande desafio, né? Ainda há uma certa resistência da participação dos psicólogos nesse processo de construção, né? Porque se algo desanda nesse momento, né? E é muito como eu já vi vários relatos, eu já acompanhei várias situações nesse sentido de que aquela intensidade daquele momento gera conflitos, né? Que esses conflitos vão desencadear algum problema na equipe que pode levar a uma derrota, né? E isso vai continuar repetindo, reverberando para aquele time se não tiver aquela situação bem acompanhada. Isso, né? Tratando de equipe, né? Tratando de equipe, né? E aí é interessante nesse sentido pensar a participação de psicólogos nesse processo. Porque o psicólogo ele pode criar estratégias, né, de como lidar com esses sentimentos que vão surgir na competição. Como, por exemplo, você lidar com um aliado, com um colega de time que não performou da maneira esperada, ou quando você não performar daquela maneira esperada, isso é frustrante, né? Porque você investe energia, né? Você está lá preparando, jogando longas jornadas de treino todo dia para chegar num campeonato. Todo mundo espera performar o melhor. Mas isso nem sempre vai acontecer. Você já chega, na verdade, com um nível de estresse um pouco mais elevado. Sim. Aí entra a questão do psicólogo já trabalha em loco, inclusive, nas competições ou dos bastidores ali, naquele sentido? Geralmente, no momento da competição, é só a equipe. Né? Não pode ter contato com ninguém externo. Né? Então, geralmente, é um trabalho que é feito antes, né? De preparação e algo logo depois da partida também. Isso pode acontecer. Vai depender muito de como que esse time incluiu a psicologia lá dentro. Né? Porque eu já vi experiência, por exemplo, de times que tinham psicólogos para recrutamento e seleção. Né? Que é algo interessante, mas não vai fazer esse acompanhamento. Já vi experiências muito positivas, né? Inclusive, tem uma psicóloga que eu acompanho o trabalho dela, acho muito interessante, da Natália, né? Agora me fugiu sobre o nome dela, Zuzaski, se não me engano, Natália Zuzaski. Ela faz um trabalho muito interessante com as lines femininas, né? Então, existem possibilidades de trabalho muito interessantes. Existem possibilidades de trocas entre a psicologia e os jogadores para construir um ambiente que seja mais interessante, um ambiente que seja mais possível, né, de conseguir performar aquilo que
que o time espera, né? Daquilo que pretende. E conseguir aprender a lidar com a frustração. A gente está falando também de jovens, né? De maneira geral, né? Que estão tendo, às vezes, a primeira experiência, né? De algo de uma cobrança externa, a primeira experiência de estar tendo algo que você pode ganhar ou perder, né? Com efeito, por exemplo, financeiro, para não ganhar um prêmio, né? Então, a gente está falando de algo muito intenso, com um público, né, muito jovem, né? Eu estava lendo aqui a respeito do processo de seleção, né? Nós temos um processo inicial, que é um jogo individual, e essa pessoa passa por várias competições, talvez nível nacional, para chegar a montar uma equipe nacional para fazer uma disputa internacional. Então se monta-se um grupo, né? Esse grupo tem que estar coeso, encaixado, bem harmônico, né? Mas aí, o psicólogo pode trabalhar nessa questão, porque você vai ter culturas diferentes. Nós estamos falando de estado, Minas, estamos falando de São Paulo, estamos falando do Amazonas, do Acre, são jogadores. E vão montar uma equipe junto. Né? Principalmente para representar o país em jogos internacionais. Consegue ter esse contato, consegue ter esse link? É o ideal, né? Acho que essa construção, tanto quando é uma construção, por exemplo, tem muitos times que funcionam de uma maneira online, né? Só jogam de maneira online. Então você vai ter ferramentas, possibilidade de trabalhar, mas você vai ter uma dificuldade que é desse contato presencial, né? E já tem times que funcionam de maneira presencial, principalmente times do circuito sul e sudeste, né? Que funcionam de maneira presencial. Então você tem uma possibilidade de criar vivências que a pessoa vai estar lá integralmente, né? Com o corpo, e com esse corpo em movimento, colocando tudo aquilo participando daquele espaço, né? Então, aí nesse sentido você tem mais opções de trabalho. O online é possível, sim, é muito possível. E o presencial também mas eu acredito que o presencial você tem mais opções de ferramentas, né? Inclusive é muito comum ter bootcamps, né? E nesses bootcamps tem um trabalho presencial com psicólogo, né? Então ele faz um acompanhamento online, depois vai para o bootcamp fazer algum trabalho específico de integração. Então, isso tudo são campos de possibilidade dessa atuação. Né? Ah, legal. Não é um jogo exclusivamente masculino. É um jogo que tem mulheres participando, meninas participando. E eles jogam entre eles? Ou são categorias diferentes? Então, esse é um grande desafio da inserção feminina, né? Sim. Muitas ligas, aí a gente teria que olhar o específico de cada jogo, mas de maneira geral, muitos jogos, né, muitos desenvolvedores fazem campeonatos mistos, né, que em teoria poderiam ser mistos, né, mas que na real fica sendo só masculino, né, e a gente tem algumas experiências de ligas exclusivamente femininas, justamente tentando fomentar esse espaço, né, dessa participação feminina. Hoje no Brasil, por exemplo, se a gente pegar a população em geral, temos mais mulheres jogando do que homens. Ah, que legal. Né? Mas nos esportes isso não se reflete. Né? Tanto na valorização profissional, né? No sentido das jogadoras ganharem o mesmo tanto ou mais. E existe essa diferença? Existe. É mesmo? Existe essa diferença. Mesmo com a competência toda, né, o trato com o jogo, a experiência no jogo, existe ainda essa diferença? Infelizmente, os esportes eletrônicos refletem, né, algumas dinâmicas normal, né? da nossa sociedade. Inclusive, tem um artigo que eu publiquei nesse sentido, que chama... Fugiu o nome, mas mais ou menos assim. Garotos jogam de Open Frag e garotas de suporte. Né, que é uma discussão de gênero que vai refletir dentro dos jogos eletrônicos. Então, isso foi também baseado na minha pesquisa da tese. Muitas jogadoras eram colocadas em posições de suporte dentro dos jogos dela, só por serem mulheres. Né? Olha só. Não era uma questão técnica, não era uma questão... Você está falando aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Sim. Né? Da realidade brasileira. Então, muitas delas eram colocadas como suporte, sendo que não precisava ser. Né? Que elas tinham competência técnica e tinham vontade também de estar em outras posições, né, dentro do jogo, mas isso não acontecia, pelo menos nas experiências que elas me relataram de times mistos, não foi possível. Né? Entendi. Só dentro de time feminino, aí sim elas poderiam... Ainda é uma realidade triste no nosso país, né? Sim. Infelizmente, né? E como lidar com as pressões, principalmente a ansiedade? Eu acho, sabe, Orlando, que quando a gente pensa nessa questão da ansiedade,
ela não vai ser algo que você vai conseguir resolver de um dia para outro, de um dia para o outro. É um processo, né, de entender aquilo que te incomoda, aquilo que te mexe, aquilo que te agita, né, e você criar estratégias, né, de como lidar com aquilo, né, sejam estratégias que vão passar pelo autoconhecimento, né, estratégias que vão passar por questões respiratórias, postura, né, mas principalmente estratégias, pensando nesse ambiente competitivo, de compartilhamento, né, de troca, né, de apostar nesse coletivo como alguém que você pode contar nesse processo, né? Então, lidar com a ansiedade é um processo que você vai construindo pouco a pouco, né? Se entendendo por que aquele espaço é tão importante para você, o que te preocupa ali dentro, né? O que dentro daquele determinado título que você joga competitivamente ou com os amigos te provoca aquela relação do ambiente digital, né? E quando a gente pensa quem está profissionalizado, né? Como seus colegas, seus pares podem compartilhar daquele momento e você com eles, né? Daquilo que vocês esperam, daquilo que vocês almejam, né? Daquilo que seja possível dentro desse cenário competitivo. Na verdade, já pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Não pode ultrapassar o limite dos negativos, né? Sim. Ele já vira um transtorno, né? Tem um conceito muito interessante do Dejurs, que ele fala, né, do sofrimento patológico e do sofrimento criativo, né? A angústia faz parte, a ansiedade faz parte da nossa vivência humana, né? Mas a gente pode usar ela a nosso favor, no sentido de entender e construir coisas novas a partir disso. Ou então ela pode criar um caminho mais adoecedor, né, quando vai nos paralisar, né, quando ela vai ficar tão grande que a gente não vai ter conta de caminhar junto com ela, né? E aí, nesse sentido, ter uma rede de apoio, né, com profissionais, colegas, amigos, é fundamental, né? A pessoa não se vê sozinha diante disso. Já aproveitando essa deixa que nós estamos falando já da saúde mental, né, dos jogadores, né? Como a tecnologia pode tanto auxiliar quanto prejudicar a saúde mental? Beleza. Então, pensar na tecnologia, a gente está pensando também de algo, igual eu falei já mais cedo, está inserido na nossa vida, na nossa rotina, né? Então, a gente fala de várias tecnologias. Por exemplo, um relógio que vai medir nosso sono, quantos passos demos por dia, né? Vão ser tecnologias também sociais, WhatsApp, ferramentas de comunicação, por aí vai, que vão nos demandar uma série de coisas, né? E a gente tem que entender como que isso afeta na nossa vida. Por exemplo, eu sou psicólogo clínico, sou professor e pesquisador. Então, meu celular apita o dia inteiro, né? Eu tenho demanda o dia inteiro de coisas que eu sou convocado a responder. Que estratégia que eu fiz pensando na minha vida? Eu tirei o barulho do meu telefone. Então, ele só apita, ele só faz barulho quando é ligação. Por quê? Eu oriento, principalmente meus pacientes, olha, precisa falar comigo? Se for uma urgência, me liga. Então, se qualquer paciente meu, a qualquer momento, me ligar 2 vezes, todos sabem disso, meu celular vai tocar. Independente se eu estiver no podcast ou não, ele vai tocar, né? Já as outras demandas, eu entendo que eu posso responder depois, né? Um e-mail de um aluno perguntando alguma coisa, eu posso responder depois. Então, eu organizo... Traça prioridades, né? Porque prioridade que não é prioridade. Exatamente. E eu crio uma rotina para isso, né? Então, eu tenho meus rituais. Por exemplo, segunda-feira é o dia que eu arquivo todas as mensagens do WhatsApp que eu já respondi a demanda. E vejo se alguma passou desapercebida, porque pode acontecer também, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela não é heroína nem vilã, nada, né? É algo que está crescendo, né? E entender também que as tecnologias não são neutras, né? Toda tecnologia que a gente usa hoje é até uma escolha de um design, de um efeito que ela quer causar, né? O celular tem uma lógica de funcionamento, tem coisa relógio, TV, qualquer coisa, né? Um joguinho, qualquer coisa vai ter uma escolha da forma que ele foi construída, querendo nossa atenção, né? Eu acho que a gente tem que entender isso e usar ao nosso favor. Por exemplo, tecnologia de nuvem.
para mim é fantástico, né? Ter as coisas na nuvem, porque eu consigo acessar as informações muito mais fácil. Eu não preciso carregar meu computador para tudo quanto é lado, eu não preciso ficar preocupado com pendrive, né? Então, eu acho que essas novas tecnologias, elas ajudam demais, podem ajudar demais na nossa vida, mas eu volto àquela questão, precisamos entendê-las. Precisamos entender por que elas foram pensadas, né? Por que elas chegam para a gente da forma que chegam, né? De uma maneira crítica, para aí a gente compreender a nossa vivência. A mesma coisa pode valer para os jogos, né? Os jogos, eles têm dinâmicas muito específicas, né? Então, vamos pensar, alguns títulos têm, por exemplo, alterações cosméticas dentro do jogo, né? Uma skin, uma coisa que vai mudar o personagem, né? Qual que é o efeito disso para mim? Né? Por que aquilo para mim vai ser importante? Né? E como que eu lido com isso? Né? Porque geralmente são coisas monetizadas, né? Então, como que eu vou colocar meu dinheiro nesse título? Né? O que eu espero disso? Né? E aí abre de novo aquele debate, né? Ético e amplo do que a gente quer. E essa tecnologia não vai voltar, ela vai sempre avançar, né? Então, tem que acostumar e tem que colocar em prática, porque não tem como mudar esse sistema agora. A gente vai ser sempre demandado a coisas novas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não pensa isso de maneira clara, a gente corre alguns riscos. Né? Por exemplo, a psicologia indo para o digital. Fantástico, né? A questão do atendimento online e tudo. Porém, se a gente não pensar bem sobre isso e entender teoricamente sobre isso, a gente corre o risco de fazer intervenções muito equivocadas, né? Perfeito. Os textos clássicos da psicologia, né, vamos pensar Freud, que é muito conhecido, Skinner, eles não escreveram nessa época do digital, né? Eles escreveram em outro contexto, numa prática que sempre acontecia na presencialidade, né? Apesar, de novo, que a gente tem registros de práticas de psicologia remota e também dos anos 50, 60. Né? A gente tem de terapia por telefone. Né? Então, o digital, né, o não cara a cara, faz parte da história da psicologia há alguns bons anos também. Né? Mas não é de questionar, por exemplo, a própria TCC, né, criada nos anos 60, o Aaron Beck, né? E ele falava uma coisa interessante que quando você visualiza o cliente na sua frente, você estuda o comportamento dele. Né? Principalmente o corpo fala, a sua movimentação fala, o seu olhar tá comunicando. Né? E o psicólogo experiente ele faz essa leitura. Né? O movimento dos braços, o movimento da perna, movimentou o pé e tal. Ele está fazendo essa leitura corporal. O corpo fala. Digitalmente, ou seja, online, vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir fazer isso. Vai conseguir fazer essa leitura, a princípio, né? Mas vai conseguir outras coisas, outros elementos. Por exemplo, oferecer terapia para quem está distante, né? Oferecer terapia para quem está em algum Na verdade, você fala que vai chegar onde o psicólogo não está. Por exemplo, né? Sim, você pode romper fronteiras. Eu tenho muitos pacientes que moram fora do país, né? E querem terapia em português. Né? Então, eu acho que são formas diferentes de fazer terapia. Eu concordo que no presencial a gente vai ter elementos que não vão aparecer no online. Mas, de novo, não quer dizer que é uma coisa melhor ou pior que a outra. São formas diferentes, que a gente tem que reconhecer esses limites, tanto da presencial quanto da online. Vai ter limite. Isso é fundamental a gente compreender. Igual também vai ter um limite da transferência quanto à transferência. Talvez a pessoa vai chegar para mim no meu consultório e falar assim, olha, não gostei desse cara. E ok. Perfeito. Né? Troca. Exatamente. Se a pessoa pedir indicação, você indica, senão ela procura. E isso vai acontecer. E a gente tem que entender esses limites. E essas tecnologias digitais, principalmente para a psicologia, abrem um debate ético muito sério. Né? De qual que é o limite desse online? Qual que é o limite dessa prática? Como vai ser a nossa presença digital? Né? Isso é uma coisa que o Conselho tem feito, eu acho muito interessante, de debater o que a gente quer dessa psicologia. Né? Tive uma situação muito interessante na minha prática clínica, eu atendi uma jovem que ela usou da luz, era o atendimento online, e ela usou da luz que chegava da rua no atendimento. Então ela começou o atendimento com tudo escuro,
E ela foi virando o notebook de forma que, quando ela queria falar de coisas boas, ela virava de forma que a luz iluminava o rosto dela. E quando ela falava de coisas mais pesadas, ela virava de forma de ficar mais escuro, né? Uma comunicação que jamais ia acontecer no presencial, né? Então, o online tem potencial, né? O que a gente precisa entender é compreender, né, que prática que é essa, como que a gente vai compreender a nossa presença digital, como a gente vai compreender as formas de divulgação da psicologia, as relações que vão acontecer de elementos da construção do vínculo terapêutico, né, para a gente ver qual que vai ser a prática mais adequada para aquela pessoa, né, para aquela pessoa que procurou a gente. Porque às vezes a gente pode falar assim, olha, o online não vai dar certo, vamos para o presencial? Olha, não tem como fazer o presencial porque eu estou em outra cidade. Então vamos pensar alguém na sua cidade, né? Alternativas tem. Exatamente. Perfeito. Eu me lembro muito de uma situação de um processo de seleção, né, na qual o dono da empresa pediu que as pessoas, os candidatos, levassem uma apresentação em PowerPoint, né, sobre um determinado tema. Chegaram cada coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, mas era um processo de seleção, né? Eles iriam trabalhar com isso, né, na empresa. Aí ele colocou uma sala à disposição com 8 computadores e falou o seguinte, tem 8 computadores, cada um vai sentar no computador e tem uma pasta com 32 fotos e tem uma pasta com um determinado tema. Vocês vão criar para mim uma apresentação no PowerPoint com esse material. Certo é que não sabia mexer no PowerPoint, 2 fizeram porcamente o trabalho, né? Um só que conseguiu fazer mais ou menos, mas não correspondia com o trabalho que tinha apresentado antes. Conclusão, pós esse material, foi perguntado para eles assim, como é que vocês fizeram essa apresentação anterior? Nós usamos a IA, o resultado da empresa para eles. Todos foram reprovados, né? E a empresa disse, eu quero que vocês pensem para mim. Se eu quiser que o computador ou a máquina, a inteligência artificial, pense, eu não vou precisar de vocês, né? Então, a coisa que a gente tem que refletir que não deixar a tecnologia ultrapassar, né, andar na nossa frente, né? A gente tem que andar à frente dessa tecnologia. Claro que nós podemos usar de tudo à nossa disposição, mas saber dosar essa forma de usar, não é isso? Aí é onde que eu entro com a pergunta aqui agora, né? Qual o papel, o vício, né? O vício na tecnologia, né? Em jogos neste contexto? Beleza. Quando a gente pensa nessa questão do vício, a primeira coisa... tem algumas pesquisas que apontam que o jogo, por si só, não é fator de risco nem de proteção. Ou seja, não é a presença do videogame que vai deixar uma pessoa viciada ou não. Igual você falou também, a preocupação em relação ao seu filho, você vê um jogo violento. Não quer dizer que jogar um jogo violento vai deixar a pessoa violenta ou não. O que acontece é que se uma pessoa estiver vulnerável, né, pensando, tá caminhando para uma depressão, o jogo pode ser fator de risco ou de proteção para aquela pessoa. Tá gatilhos ali, né? Exatamente. Vai ser de risco quando pode, por exemplo, ajudar a diminuir os vínculos dela. Mas pode ser de proteção no sentido de ampliar os vínculos, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de vício, eu acho que é muito importante entender que não é só o objeto em si, é o videogame. É entender que história que aquela pessoa está construindo com o jogo. Né? Que história que a pessoa está construindo com aquela forma de interação. Né? Para compreender, aí a gente começa a entender melhor por que o jogo passa a ter uma dimensão tão grande, quando a gente fala em vício, né? Tão grande que a pessoa não dá conta de lidar com outros aspectos. Né? E aí é importante compreender a história de vida daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Para que a gente consiga construir alternativas, né? Alternativas que sejam interessantes para aquela pessoa, né? De um vínculo mais interessante com aquilo que está causando algum problema. Né? Perfeito. E eu vejo da seguinte situação também. Vamos tentar analisar um contexto aqui. Esse jogador está na casa dele. Né? Ele está ali jogando, concentrado, fecha a porta. E a família? Não interage com a família dele. Ele está ali horas e horas jogando, a família querendo conversar, dialogar, passar um problema. Ele não consegue ter esse contato. Né? Da mesma forma, vamos pensar também na questão da alimentação. Né? Já muda toda uma regra de alimentação, o horário de alimentação dele,
já começa e chega e quer comer rápido para voltar pro jogo e não descansa a mente dele, né? E tem ali os neurônios trabalhando ali como fosse uma máquina ali, assim, já funciona assim normalmente, mas você exige muito mais, né? Então ele deixa de ter contato com a família, ele deixa de ter contato com a alimentação sadia, a questão de postura também, ele tá ali, daqui a pouco ele tá deitado, ele tá... Mas não larga o jogo, né? Então vai te apresentar problemas fisiológicos também, né? Como lidar nessas 3 situações? Acho um grande desafio, né? Um grande desafio. Porque quando a gente pensa que a pessoa está comprometendo a própria alimentação, está comprometendo o próprio corpo, está comprometendo os vínculos afetivos, né? Aí a gente está falando de alguém que está apontando aí para um grande comprometimento de parcelas significativas da vida, né? E aí eu sempre penso nessa ideia de como que os jogos são apresentados hoje, né? É algo sem limite, né? É um gozo sem limite, né? Você pode ir lá se divertir, sem ter que preocupar com coisas que fazem parte da nossa sociabilidade, né? Nós precisamos alimentar, né? E nós temos rituais de alimentação, né? Formas de alimentar, né? Nós precisamos criar também laços significativos. Somos seres gregários, somos seres sociais. Você já chegou o quarto aí, tá faltando quarto, o sono. Também, né? Exatamente. Porque a gente tem hoje um dispositivo que pode dar um entretenimento, dar um sentimento de pertencimento tempo integral para a pessoa, né? Isso é muito difícil. E aí a gente pode pensar, é uma questão do indivíduo só? Não sei, né? Nós também vivemos num tempo muito difícil, né? No cenário de crise, né? A gente pode até questionar o que é crise, mas enfim, um cenário de crise, um cenário altas cobranças, de muitos trabalhos que não têm sentido, são esvaziados de significado, né? Pensando na ideia de trabalho alienado. Então, a gente está vivendo também tempos muito complicados, né? E se a pessoa não tem, né, nesse coletivo social compartilhado, uma possibilidade de criar alternativa, né? Esse modelo nosso favorece as soluções individuais, né? Vou lá ficar jogando meu joguinho. É muito mais prazeroso, né, do que encarar... Olha, a gente vive numa sociedade que é marcada por conflitos sociais, violência, uma desigualdade social tremenda, né, uma injustiça tremenda, né? Então, a gente vive num mundo tão complicado, um mundo tão cheio de problemas, né? E por que não querer, né, ter uma vida de paz dentro das interações? Ele cria um mundo para ele ali, mas ele afasta do outro, não é? Mas isso não tinha que ser dosado. Aí é onde que entra o papel do psicólogo ali, né? Olha, pode ser, porque eu não sei se é só o papel do psicólogo, né? Porque não existe, por exemplo, psicoterapia que dê conta de uma desigualdade social. Não existe psicoterapia que dê conta da fome. Não, mas eu não falo da questão social, eu falo da questão do indivíduo em si. Se ele está ali afastado, ele tem um problema de sono, ele tem um problema familiar, ele tem um problema de postura, físico, alimentação, né? Os pais percebendo isso aí, né? Porque ele ali já está comprometido, digamos assim, né? Ele não ia precisar de inicialmente, talvez, um psicólogo que está ali acompanhando, fazer outros encaminhamentos, ele precisa disso aqui, até mesmo outros especialistas, outros médicos. Olha, eu acredito se a pessoa tiver demanda... Porque se fecha aquele mundinho dele, né? Exatamente. E é um mundo que dá para ele uma série, ele ou ela, enfim, uma série de... dá um lugar social, né? Então, acho que, nesse sentido, é entender a história dessa pessoa, é entender a história desse indivíduo que está num contexto mais amplo também, né? Acho que são duas leituras que a gente tem que fazer. Qual que é a história daquela pessoa? Por que ela tomou... O que levou ela a tomar essas decisões? Por que ela chegou naquele ponto que não consegue mais ter contato com ninguém, né? Que tá atrapalhando em todas as dimensões da vida, né? E eu acho que compreender isso é fundamental, e a psicologia tem muito, sim, que pode contribuir, né? O processo terapêutico pode ajudar muito nisso, mas o que eu estou trazendo discussão é para a gente também olhar para o mundo de hoje, né? O mundo de hoje que está enfrentando... É claro que
sempre teve histórias de problemas, a gente pode pensar nesses conflitos sociais desde o início da história humana, né, sendo bem amplo. Nunca se resolveu, né? Você fica sempre mastigando, mas continua. Sim, mas que ele está sendo reatualizado com elementos novos, né, com elementos da nossa época, né, que é o digital, né, que é a internet. Isso gera novos elementos para a gente analisar essa história desses indivíduos, né, esses grupos, né. Então, muito bem. Eu queria entrar numa situação aqui muito interessante, que é na sua pesquisa, doutorado, né? Quais são os principais achados ali no seu doutorado? Beleza. Então, como eu disse, minha pesquisa foi voltada aos jogadores, né, jogadores e jogadoras de esportes eletrônicos. Eu queria entender qual que é o trabalho, né, qual que é a atividade, né, o que faz um jogador profissional, né? Então, o que apareceu na minha pesquisa? Longas jornadas de treino, né? Então, a gente está falando de um público que trabalha mais de 14 horas por dia. Então, começa uma rotina de treinos individuais, treinos coletivos, assistir outras equipes jogando, treinamento de habilidade solo. Então, eles têm uma jornada de trabalho muito grande, muito desgastante. Né? A gente vê também uma diversidade dessa forma de reconhecimento, né? Mas todos foram unânimes, pelo menos no meu universo que eu pesquisei, falaram que o reconhecimento vinha a partir do momento que tiveram o contrato, né, que estavam ganhando algum dinheiro jogando esportes eletrônicos. Nem todos conseguiam ainda... Pagam bem? Muito relativa essa pergunta. É difícil falar, né? Mas o que apareceu na minha pesquisa foi pessoas que trabalhavam, que ganhavam prêmios, ganhavam por premiação. Então, se o time ganhava alguma coisa, eles ganhavam alguma coisa também. Né? Alguns tinham só um auxílio de custo. Então, queimava uma peça de computador, trocava essa peça. Alguns tinham salário fixo, mais direitos de imagem, né? E outros tinham também um salário fixo bem fora da curva, assim, né? Comparando com a média salarial brasileira. Sim. Então, são várias realidades diferentes, né? Mas esse campo salarial vale sempre ressaltar aquela ideia da pirâmide. É uma base enorme querendo profissionalizar, e só um topo pequeno que consegue, né? Outra achada da minha pesquisa foi essa diferença de tratamento entre homens e mulheres, né? Que as mulheres tinham uma dificuldade muito maior de inserção, e quando tinha uma inserção havia uma cobrança da comunidade muito grande também, uma cobrança muito quase violenta, né? De performar, de nunca errar, quando estava jogando. E um ponto também dois pontos interessantes da minha pesquisa foi dessa carga psicossocial ligado ao jogar, assim. Então a gente tinha uma série de demandas que eram vindo dos times, né? Então ter habilidade social, de comunicação para gerar marketing para o time, fazer streams pensando nos times que estavam inseridos, né? Conteúdo para rede social, etc. E um ponto interessante também era o impacto da própria desenvolvedora no trabalho, na atividade. Por quê? Vamos pensar que um jogo tem uma atualização, né? Então vamos pensar um MOBA, né? Vários personagens têm uma atualização que vai buffar, né? Ou seja, melhorar alguns personagens, algumas dinâmicas de personagens, e vai nerfar, né? Ou seja, diminuir o poder de determinados personagens. Isso para um jogador profissional, significa reaprender toda uma lógica do jogo, né? O metagame, né? O conhecimento dentro do jogo pode mudar completamente. Então, se tinha um personagem que era muito viável, né? Ele passa a ser inviável, né? Se tinha um personagem que talvez tivesse uma composição interessante para a equipe, passa a ser menos interessante. Ou então outro passa a ser mais interessante, mas tem uma jogabilidade diferente, você tem que reaprender. Isso, para um jogador profissional, gera uma carga muito grande de necessidade de treinamento, né? Tanto que alguns relatos falavam de treinar tanto o servidor atual e o reino de testes, né? Para conseguir conhecer melhor as novas dinâmicas. Então, era algo muito pesado, assim, uma carga muito grande,
né? Então, eu pude ver isso na minha pesquisa, né? E também uma coisa que é interessante é essa construção dos vínculos, né? Vínculos trabalhistas mesmos, né? A gente vem de uma história, de uma referência da CLT, né? Como o grande orientador desse tipo de vínculo. Para o trabalho ligado aos jogos, essa questão do vínculo formal quase que não aparece, né? Eu já vi na minha pesquisa, em outras pesquisas também, e outros tipos de vínculo, né? Que é os vínculos de contrato, né? Vínculo de contratos com direito de imagem, vínculo de contrato com remuneração fixa, vínculo de contratual com remuneração variável por premiação. Então, a gente também vê novos tipos de vínculos trabalhistas, contratuais, que também é uma coisa muito interessante para se pensar. Principalmente para quem é do direito e tudo, ver essa normativa, mas também com um efeito psicossocial sobre isso, que é, e a aposentadoria? Né? Como que você aposenta jogando? Né? E aí veio um outro debate, que era que muitos não se viam aposentando como jogador. Né? Viu uma carreira de mais alguns anos. Mas ele pensava nisso? Bom, quando... Ou surgiu esse... Opa, tem isso mesmo? Qual da sua pergunta? Não apareceu como uma pergunta com uma fala espontânea. Geralmente eu perguntei sobre isso. Legal. Né? E a aposentadoria, não, como jogador, era de uma carreira muito curta. Né? De mais alguns anos jogando, justamente por causa dessa grande nível alto de demanda. Né? Mas depois... Né, continuar no universo dos jogos, né, uma outra posição, como treinador, ou, enfim, em outras possibilidades, né, mas todos viam uma carreira muito curta, muito parecida com um jogador profissional de esporte tradicional, né? E não havia um planejamento futuro, né? Só limitado. Então, eu cheguei nesse espaço aqui, eu aposento, ou você treinador, ou você outra coisa, mas nunca uma aposentadoria, né? Não, jogar até aposentar. É interessante. Muito parecido com o que acontece no esporte tradicional. Né? Você não vê um jogador aposentando por idade, assim, no sentido, pegando essa referência dos 60, 65 normalmente anos. 35, né? 30, para a faixa dos 30, exatamente. Por aí. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, viu? Existem muitos profissionais, psicólogos em esportes? Olha, precisamos de mais, né? Desde que eu terminei minha pesquisa, eu tenho tido contato com vários times e vários contextos diferentes, e poucos deles têm um psicólogo ou psicóloga que faz parte da equipe. Né? O que a gente tem é, às vezes, trabalhos pontuais, né? Ou então em outros processos que não necessariamente da psicologia junto com os jogadores. Né? Então, como eu falei, psicólogo em recrutamento de seleção, psicólogos que vão atender alguma demanda específica, por exemplo, de psicoterapia, ou de um conflito pontual do time, faz uma mediação e sai. Né? Então, existe uma demanda sobre isso, nesse sentido. Existe uma necessidade de formar psicólogos nesse sentido. De especializar nessa área, né? Exatamente. Eu tenho até falando um pouquinho sobre isso, eu tenho até uma pós-graduação que eu estou construindo nesse sentido. Sim. Né? De trazer algumas visões multidisciplinares de como pensar todas essas dimensões do trabalho ligado aos esportes eletrônicos. Então, a gente tem uma dimensão desse trabalho, tecnologia, né, dessas novas tecnologias, das novas configurações de vida. A gente tem a questão da organização do trabalho, né, que é muito específica dentro do universo de jogos digitais. Você está abrindo portas para um monte de gente que, na verdade, faz tudo sentido, né? O profissional de direito com questões trabalhistas, né? O psicólogo muito mais com questões comportamentais, ansiedade, todo um contexto ali dentro, né? Fisioterapeutas, né? Nutricionistas. E eu tô sentindo alguma mensagem aqui para perguntar: paga bem para o profissional de psicologia trabalhar nessa área? Olha, da mesma forma que os jogadores têm seções muito diferentes, né? A psicologia também vai ter seções muito diferentes. Né? Então, eu já vi experiências com psicólogos voluntários, né? Já vi experiências com psicólogos contratados. O psicólogo é um profissional que tem que sobreviver, tem que cobrar. Somos trabalhadores também. Exatamente. Então, mas é um desafio ainda, porque quanto mais bem estruturado for o time,
mais possibilidades tem de ter um vínculo, um contrato mais significativo, pensando financeiramente, né? Mas a gente vê essa enormidade de times querendo se profissionalizar, que não tem um recurso para ter o profissional junto com eles, né? Então, hoje, por exemplo, eu faço um trabalho através de alunos estagiários, né? Eu dou algumas disciplinas, eu coordeno alguns estágios acadêmicos e eu sempre tenho pelo menos um grupo de estágio fazendo uma prática com um time, né? E foi muito interessante. São time, no caso, são dois tipos de perfis de times, né? Um com time amador e um com time profissional. E as demandas são muito diferentes, assim. É muito interessante ver isso, né? O time amador tem várias dificuldades de vários processos, de, por exemplo, criar uma coesão da equipe, né? Porque como não tem dinheiro, os jogadores podem entrar e sair também, né? Então você tem uma dificuldade de coesão do time, você tem um querer fazer muito grande, uma energia muito grande de todos, que é muito legal. Isso, mas essa dificuldade de se manter ativo nesse cenário, né? Eu acho muito importante, inclusive as equipes têm que começar a pensar e esse contrato de trabalho, contrato de participação em jogos, né? Ele tem que ter um aparato por trás, né? Ou seja, um psicólogo, porque vai que essa pessoa tem um problema durante os jogos ali, é uma responsabilidade que está contratando, né? E isso pode acontecer. Você está mexendo com o emocional da pessoa o tempo todo, né? A gente, no início da nossa conversa, você entra com ansiedade, pô, a gente entrou nos jogos ali com ansiedade. Aí tem as frustrações, tem as angústias que vão passar, porque o jogo não é 1 minuto, 2 minutos ali, às vezes pode acontecer o dia todo. A gente está falando também de jogadores muito jovens, né? A gente está falando de adolescentes, né? Então, como cuidar de adolescente, né? É fundamental, porque a gente está colocando adolescente no ambiente de trabalho e até muito mais pesado se comparado. Perfeito. Uma jornada de 14 horas todos os dias, segunda a sábado, isso não acontece no regime de trabalho tradicional, né? Ou pelo menos não deveria acontecer, né? E a gente está colocando adolescentes nesse regime, né? Então precisa de um cuidado muito grande, né? Precisa rever isso também. Uma pergunta que eu me faço: será que precisa, né, treinar 14 horas por dia? Né? Será que se treinasse menos, não poderia ter uma qualidade melhor desse treino? É uma pergunta que eu não sei responder ainda não. Vamos pensar da seguinte forma também, nesse jogador. Se ele cuidar dele mesmo, no sentido de ter um sono perfeito, uma alimentação adequada, uma postura frente à sua tela para poder jogar, né? Até mesmo, deu um problema de vista aqui, fazer uma consulta de imediato para ver qual que é o problema, né? Antecipar os problemas, digamos assim, não seria melhor para ele, até mesmo para ele poder jogar, se desenvolver como jogador, né? Ele tem que pensar dessa forma também. Acho que é o grande desafio, né? Criar esses novos espaços, entender que aquilo é uma profissão. Uma profissão tem que ter regras, tem que ter limites. Exatamente. Né? Que precisa ter um olhar multidisciplinar, né? Senão a gente vai estar repetindo um modelo muito pesado, muito danoso para esses jogadores. Né? Que vai ter jovens aí de 20 e poucos anos chutando, né? Pedindo para aposentar, ou seja, parar um sonho, né? Porque tá pesado demais. Né? Não dá conta mais, né? Sim. Não dá conta mais. Doutor Rafael, chegamos no finalzinho, né? Acho que foi muito prazeroso nossa conversa. Acho que nós deixamos um recado bem dado aqui pro povo, né? E para quem não conhecia também, né, psicologia e esporte, eu também não conhecia, achei muito interessante. Né? Quando o menino trouxe a pauta para mim, eu falei assim, é uma coisa muito legal, vamos falar sobre isso que sim. Né? E fica o convite para novas experiências, que trazer para a gente, né, novas mensagens, né? Vamos discutir melhor essa questão do seu doutorado, que eu acho que é muito legal, né? Trouxe temas para a gente aqui que a gente achou para reflexão, acho muito interessante, né? E obrigado novamente por ter vindo, né? Eu agradeço o convite, eu adoro dialogar, adoro esses espaços, estou sempre disponível. Eu tenho uma presença digital também, estou no Instagram, tem site, quem quiser mandar uma mensagem. Fala o seu canal para eles aqui, para eles acompanharem. Meu Instagram é arroba, né, psi.rafaelcosta. Meu site é rafaelcostapsicólogo.com.br. Né, tô lá, quem quiser mandar mensagem, quem quiser conversar, eu acho muito interessante. Né, eu tenho feito um trabalho, igual eu falei,
tanto na vertente clínica como na vertente pesquisador, né? Eu acho muito interessante isso de entender esse novo contexto, não é nem tão novo, né? Mas esse contexto dos jogos digitais, dos times, acho que tem muita coisa que a gente precisa entender, né? Porque a gente falou hoje um pouquinho daquilo que eu sei falar, né? Mas tem algumas coisas que eu também não sei, que a gente precisa compreender, né? Que a questão, por exemplo, de como que a psicologia pode incorporar esses processos esportivos de maneira mais técnica, né? Como que a gente dialoga com as outras disciplinas, né? Então tem muita coisa ainda pra gente compreender. Né? Bacana. Bom, quem sabe a gente discute isso numa especialização. Quem sabe? Não é? Rafael, muito obrigado. Ao nosso público aí, muito obrigado pela participação. Não deixe de se inscrever e dar um joinha pra gente. E até a próxima.